Capítulo 16. O episódio das portas de Gaza. Depois Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, e esteve com ela. Fizeram saber ao povo de Gaza. Sansão veio para cá. Fizeram rondas e vigiaram à noite toda a porta da cidade. Passaram tranquilamente toda a noite, dizendo: esperamos até o romper do dia, e então o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até o meio da noite, e então se levantou no meio da noite. Pegou os batentes da porta da cidade, bem como os 2 montantes, e arrancou-os juntamente com a tranca. Colocou-os nos ombros e os carregou até o alto da montanha que está diante de Hebrom. Sansão é traído por Dalila. Depois disso, ele amou uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: Seduze-o e descobre de onde vem tua grande força, e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos. Cada um de nós te dará 1.100 ciclos de prata. Dalila disse a Sansão: conta-me, eu te rogo, de onde vem tua grande força, e com que seria preciso amarrar-te para que foste dominado? Sansão lhe disse: se me amarrasse com 7 cordas de arco frescas, que ainda não tivessem sido postas a secar, eu perderia minha força, e seria como um homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco frescas, que não tinham sido secas, e ela usou-as para amarrá-la. Ele havia emboscado alguns homens no seu quarto. Ela havia emboscado alguns homens no seu quarto, então lhe gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta um cordão de estopa mal, como se rebenta um cordão de estopa mal lhe toca o fogo. E não se soube de onde vinha sua força. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te rogo, dá-me a conhecer com que seria preciso amarrar-te. Ele lhe respondeu: se me amarrasse com cordas novas que não tivessem ainda sido utilizadas, eu perderia minha força e me tornaria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou com elas e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto, mas ele rompeu como se fosse uma linha as cordas que tinha nos braços. Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira com a urdidura de um tecido, e as apertares com pino, eu ficarei fraco, e me tornarei como qualquer homem. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeleira com a urdidura, apertou-as com o pino e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. Disse-lhe Dalila: como pode dizer que me amas se teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber onde reside tua grande força. Como todos os dias ela o importunasse com as suas palavras e o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passa na minha cabeça, disse-lhe ele, porque sou nazireu de Deus, desde o ser da minha mãe. Se me cortasse os cabelos, a minha força se retiraria de mim. Perderei meu vigor e me tornaria um homem como qualquer outro. Então Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e lhe disse: vinde agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram, com o dinheiro na mão. Ela adormeceu Sansão nos seus joelhos, chamou um homem e o mandou cortar as 7 tranças de sua cabeleira. Assim começou ela a dominá-lo, e a sua força se retirou dele. Ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando de seu sono, ele pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que Yahvé tinha se retirado dele. Os filisteus o agarraram
Vazaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, onde o acorrentaram com uma dupla corrente de bronze, e ele gritava Amor no cárcere. Vingança e morte de Sansão. Entretanto, depois que ela lhes tinha rapado a cabeça, os cabelos começaram a crescer. Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e para se entregarem às comemorações, e diziam: O nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo. Logo que o povo avistou o seu Deus, começou a louvá-lo, entoando essas palavras: O nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo, aquele que devastava as nossas terras e que multiplicava os nossos mortos. E como o coração deles estava alegre, disseram: Mandai vir Sansão para nos divertir. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e ele os divertia. Depois o colocaram de pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o conduzia pela mão: Guia-me e faz-me tocar as colunas sobre as quais se sustenta o templo, para que eu me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia 3.000 homens e mulheres que observavam a brincadeira de Sansão. Sansão invocou a Yahvé e exclamou: Senhor, eu te peço, lembra-te de mim, dar-me forças ainda esta vez, ó Deus, para que, de um só golpe, eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo, sobre as quais este se sustentava, e se apoiou nelas numa com o braço direito e na outra com o braço esquerdo, e gritou: Morra eu com os filisteus! Ele empurrou com todas as suas forças, e o templo desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava. Aqueles que ele fez morrer com a sua morte foram em maior número do que aqueles que fez morrer durante a sua vida. E seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram e o levaram. Subiram com ele e o sepultaram entre Saraá e Estaol, no sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante 20 anos. Apêndices 1. O santuário de Micas e o santuário de Dan. Capítulo 17. O santuário particular de Micas. Havia um homem da montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Disse ele a sua mãe: Os 2.100 ciclos de prata que te foram tirados, e a propósito dos quais pronunciaste maldição, e mesmo tu me dissestes: Esse dinheiro está aqui está. Fui eu quem o tirou. Sua mãe disse: Seja o meu filho bendito de Yahvé. Ele restituiu os 1.100 ciclos a sua mãe, que disse: Eu havia dedicado esse dinheiro a Yahvé, de minha própria mão, a meu filho, para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido, mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro a sua mãe. Então sua mãe tomou 200 ciclos de prata e os enviou aos ourives, que fez uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido que foi colocada na casa de Miqueias. Este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um efode e terafim, e deu investidura a um dos seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Havia um jovem de Belém, em Judá, do clã de Judá, que era levita e residia ali como estrangeiro. Esse homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para ir estabelecer-se como estrangeiro onde pudesse. No curso da sua viagem, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. Micas lhe perguntou: De onde vens? Eu sou levita de Belém de Judá, respondeu-lhe. Ando em viagem a fim de me estabelecer como estrangeiro onde puder. Fica comigo, disse-lhe Micas. Sê para mim o sacerdote e te darei 10 ciclos de prata por ano, roupa e alimento. O levita foi. O levita concordou em ficar com esse homem, e o jovem foi para ele como um dos seus filhos. Micas deu a investidura ao levita, e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando na casa de Micas.
E agora disse Micas: Eu sei que Yahvé me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. Capítulo 18. Os danitas à procura de território. Nesse tempo não havia rei em Israel. Ora, a tribo de Dan procura então um território onde habitar, porquanto, até aquele dia, ainda não lhe tinha sido designado território entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 homens de seu clã, valentes, de Sará e de Estaol, para conhecer a terra e explorá-la. Eles lhes disseram: Ide procurar a terra. Os 5 homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Micas, e ali passaram a noite. Como estivessem junto à casa de Micas, reconheceram a voz do jovem levita, e aproximando-se, lhes disseram: Quem te trouxe para cá? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Respondeu-lhes: Micas fez por mim tal e tal coisa. Ele me empregou aqui, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Nesse caso, consulta a Deus para sabermos se a viagem que empreendemos terá êxito. Ide em paz, respondeu-lhe o sacerdote. A viagem que empreendeis está sob o olhar de Yahvé. Os 5 homens partiram então e chegaram a Laís. Viram que seus habitantes viviam em segurança, à maneira dos sidônios, tranquilos e confiantes. Não havia aí alguém que falasse com autoridade na terra. E aí não havia pessoa que detivesse poder. Estavam afastados dos sidônios, e não mantinham acordo com quem quer que fosse. Então voltaram a seus irmãos em Saraá e Estaol, e estes lhes perguntaram: Que relatais? Eles disseram: Levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra que é excelente. Mas continuais aí, sem dizer nada? Não hesitei em partir para tomar posse da terra. Chegando lá, achareis um povo confiante. A terra é extensa, e Deus a entregou nas vossas mãos. É um lugar no qual ninguém tem falta de coisa alguma que há na terra. A migração dos danitas. Então partiram dali, do clã dos danitas, de Sará e de Estaol, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Cariate Yarim, em Judá. É por isso que ainda hoje se chama essa região de acampamento de Dan. Ele se encontra a oeste de Cariate Yarim. Dali passaram a montanha de Efraim e foram até a casa de Micas. Ora, os 5 homens que tinham estado ali para reconhecimento da terra tomaram a palavra e disseram aos seus irmãos: Sabeis que há aqui, nessas casas, um efode e terafim, uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido? Então pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem levita, a casa de Micas, e o saudaram. Enquanto os 600 homens dos danitas armados para a guerra permaneciam à soleira da porta, os 5 homens que tinham estado antes ali, para reconhecimento da terra, vieram e entraram na casa, apanharam a imagem de escultura, o efode, os terafins e o ídolo de metal fundido. Estando o sacerdote em pé, à entrada da porta, com os 600 homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo estado na casa de Micas, apanharam a imagem de escultura, o efode, o terafim e o ídolo de metal fundido, mas o sacerdote lhes disse: Que estás fazendo? Cala-te, responderam. Põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Vale mais para ti seres sacerdotes da casa de um só homem do que sacerdote de uma tribo e de um clã de Israel? Então o sacerdote se encheu de alegria, tomou o efode e os terafim, bem como a imagem de escultura, e se encaminhou para o meio da tropa. Retornando então ao seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres, as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Micas, quando os que moravam nas proximidades da casa de Micas deram alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles
gritassem atrás dos danitas, estes voltaram-se e disseram a Micas: Que tens tu que gritas deste modo? Ele respondeu: Tiraste do meu Deus que eu fabricara, e levaste também o sacerdote Partis. E que é que me resta? E ainda me perguntais: Que tens tu? Disseram-lhe os danitas: Não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo exasperado poderiam cair sobre vós. Arriscas a causar a tua perda e da tua causa. Os danitas seguiram o seu caminho, e Micas, vendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para sua casa. Conquista de Laís, fundação de Dan e de seu santuário. Assim, depois de terem tomado o Deus que Micas fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo tranquilo e confiante. Passaram todos ao fio de espada e deixaram a cidade em chamas. Não houve ninguém que a socorresse, porque ela estava longe de Sidônia, e não mantinha acordo com quem quer que seja. Ela se situava num vale que se estende em direção a Bet-Hob. Reconstruíram a cidade e nela se estabeleceram, e lhe chamaram Dan, do nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel. No princípio, entretanto, a cidade se chamava Laís. Os danitas levantaram para si aquela imagem de escultura. Jonas, filho de Gerson, filho de Moisés, e depois os seus filhos, foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia em que a população da terra foi levada para o exílio. Eles instalaram para o seu uso a imagem de que Micas havia esculpido, e ela permaneceu lá todo o tempo em que subsistiu a casa de Deus em Silo. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.